Durante sessão da CPMI, que debatia o relatório apresentado pela relatora governista Elisiane Gama, o deputado delegado Ramagem apontou que os absurdos jurídicos cometidos pela senadora chegam às raias da palhaçada. O deputado disse: desde o primeiro dia desta CPMI, ficou mais do que evidente e clara a parcialidade da relatora, mais evidente ainda com a peça do relatório final que foi entregue, uma peça em que houve claro viés de suspeição, de desvirtuar o objeto, o objetivo e o fato determinado da CPMI, uma quebra total da sistemática investigativa para se atender a puro acobertamento e perseguição. A relatora não indiciou o general Gonçalves Dias, uma pessoa que participou da transição do governo, assumiu o GSI no 1º de janeiro e conhecia o GSI de momentos anteriores, mas a relatora indiciou o general Heleno, da gestão anterior. Parece palhaçada, mas isso é sério, porque é uma imputação equivocada, mentirosa e, portanto, ilícita a pessoas que trabalharam. O deputado lembrou que a CPMI revelou a omissão do general do Lula e do ministro Flávio Dino e que a senadora não os mencionou. Ramagem disse: na atitude de acobertar esses crimes que nós, mesmo como minoria, conseguimos comprovar, a relatora desvirtuou as investigações, promoveu centenas de quebras de sigilo sem qualquer fundamentação, sem fundamentar. Ele alertou que os abusos da relatora vão além da criação de narrativas e configuram ilícitos que precisam ser investigados. O deputado disse: não é apenas uma peça fictícia de acobertamento, há ilícitos nessas peças, e nós somos obrigados a apurar esses ilícitos promovidos pela relatora. Nós estamos requerendo aqui, então, um aditamento do nosso voto em separado para pedir essa apuração e ainda representar ao Ministério Público em face das condutas da relatora desta CPMI. O deputado explicou que a oposição estava protocolando um aditamento ao relatório após tomar conhecimento dos indiciamentos propostos por Elisiane. Ele disse: nós fomos alertados ontem, tivemos ciência ontem desse relatório imprestável, especialmente os inúmeros indiciamentos feitos sem nenhuma prova e sem base legal, publicizados somente após o protocolo dos votos em separado, afigura-se imprescindível a apresentação do presente aditamento, considerando as graves circunstâncias de fato e de direito a seguir aduzidas. Indiciamentos, instauração e requisição de investigação sem qualquer indício, centenas de requerimentos, os quais não guardam a mínima pertinência com os fatos objeto da CPMI do 8 de janeiro. Parcialidade e perseguição demonstradas desde o início, fishing expedition, que é proibido, e quebras de sigilo indiscriminadas. Ramagem explicou os objetivos da senadora Elisiane. A relatora tão somente encontrava-se imbuída de atribuir a todo custo responsabilidade pelos atos ao ex-presidente e pautou todos os seus esforços para perseguição política e atribuição de responsabilidades destituídas de qualquer fundamento legítimo ou legal. Ele acrescentou: a relatora, reiteradas vezes, se omitiu em apurar fatos determinados para proteger aliados, como nós vimos. O deputado listou os crimes pelos quais a relatora precisa ser investigada: abuso de autoridade, inovar artificialmente no curso de diligência, de investigação, com o fim de responsabilizar criminalmente alguém. Incorre na mesma pena divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, e prevaricação, deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
Com a tomada da CPMI pelo governo, a comissão repetiu, inclusive com alguns dos mesmos personagens, a CPI da pandemia, que ficou conhecida como CPI do circo e que serviu principalmente para perseguição política, enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para estados e municípios. A CPI da pandemia também não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a velha imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas. E isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assédio de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 27 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Com a palavra o próximo orador inscrito, que é o deputado delegado Ramagem. Muito obrigado, senhor presidente. Desde o primeiro dia dessa CPMI, ficou mais do que evidente e clara a parcialidade da relatoria. Mais evidente ainda com a peça do relatório final que foi entregue. Uma peça onde houve, claro, viés de suspeição, de desvirtuar o objetivo e o fato determinado da CPMI, uma quebra total da sistemática investigativa para se atender a puro acobertamento e perseguição. A relatora não indiciou o general Gonçalves Dias, uma pessoa que participou da transição de governo, assumiu o GSI no 1º de janeiro e conhecia o GSI de momentos anteriores. Mas a relatora indiciou o general Heleno da gestão anterior. Parece palhaçada, mas isso é sério, que é uma imputação equivocada, mentirosa e, portanto, ilícita a pessoas que trabalharam. General G. Dias, ficou claro pelo inquérito policial militar, inclusive, não acionou o plano escudo, ciente de todas as ameaças. E tinha pelotões à disposição. Foi o Comando Militar do Planalto que acionou os pelotões.
Pior ainda com relação ao ministro Flávio Dino, que possui a competência como ministro da Justiça e Segurança Pública, de defesa da ordem pública e do patrimônio público federal. Também conhecedor das ameaças e não fez nada. Possuía pelotões, como nós comprovamos aqui, à disposição e não fez nada de propósito. Foi além, demandado por essa casa, pelo Congresso Nacional, desobedeceu e desapareceu com as provas. Na atitude de acobertar esses crimes que nós, mesmo como minoria, conseguimos comprovar, a relatora desvirtuou as investigações, promoveu centenas de quebras de sigilo, sem qualquer fundamentação, sem fundamentar. Nós pegávamos os requerimentos, não víamos o motivo, não sabíamos do que se tratava, nem quem eram as pessoas. E quebras de sigilo desde 2019. Qual é a vinculação fática com 8 de janeiro? Nenhuma. Nós recorremos sobre essas questões. Então não é apenas uma peça fictícia de acobertamento, há ilícitos nessas peças, que nós somos obrigados a apurar esses ilícitos promovidos pela relatora. Nós estamos requerendo aqui, então, o aditamento do nosso voto em separado para pedir essa apuração e ainda representar o Ministério Público em face das condutas da relatora desta CPMI. De acordo com o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. A relatora está incumbida de uma atividade semelhante ao de um magistrado, que tem deveres legais a cumprir. Aplica-se subsidiariamente às disposições aqui dessa casa, o CPP e o CPC. Portanto, levando-se em consideração os fatos novos trazidos ontem, nós fomos alertados ontem, tivemos ciência ontem desse relatório imprestável, especialmente os inúmeros indiciamentos feitos sem nenhuma prova e sem base legal, publicizados somente após o protocolo dos votos em separado. Afigura-se imprescindível a apresentação do presente aditamento, considerando as graves circunstâncias de fato e de direito a seguir aduzidas. Indiciamentos, instauração e requisição de investigação sem qualquer indícios. Centenas de requerimentos, os quais não guardam a mínima pertinência com os fatos objetos da CPMI do 8 de janeiro. Parcialidade e perseguição demonstradas desde o início. Fishing expedition, que é proibido, e quebras de sigilos indiscriminadas. A relatora não somente encontrava-se imbuída de atribuir a todo custo responsabilidade pelos atos do ex-presidente e pautou todos os seus esforços para a perseguição política e atribuição de responsabilidades destituídas de qualquer fundamento legítimo ou legal. A relatora reiteradas vezes se omitiu em apurar fatos determinados para proteger aliados, como nós vimos. E o propósito, sem nexo e sem provas, de imputar os atos, todos os danos, depredação e patrimônio público a diversos crimes ao ex-presidente da República e a quem estava à sua volta, de forma a furtar-se de analisar como deveria na condição de relatora de uma comissão parlamentar de inquérito. Os tipos penais que ela tem que ser imputada: abuso de autoridade, inovar artificialmente no curso de diligência de investigação com o fim de responsabilizar criminalmente alguém. Incorre na mesma pena divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação. E prevaricação: deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Portanto, para a tramitação regular de todas as próximas CPIs que possam vir, nós temos que respeitar o fato determinado da sua instauração e não trabalhar com parcialidade para acobertar crimes de parceiros e aliados políticos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado.